Meus queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Nesse episódio, vamos falar sobre a recusa do Sr. Vladimir em relação ao cessar-fogo proposto pelo Tio Sam e Kiev, onde vamos expor as condições que o Kremlin impôs para qualquer interrupção dos combates. Além disso, exploramos a situação no campo de batalha de Kursk e a sequência de ataques com drones ucranianos pelo território russo, atingindo mais uma vez a capital russa em 14 de março de 2025. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. A recusa do Sr. Vladimir à proposta de cessar-fogo acordada entre Estados Unidos e Ucrânia firmadas em Jeddah, na Arábia Saudita, adiciona novas camadas de complexidade às negociações para o fim do conflito. Apesar de afirmar que concorda com a ideia de uma interrupção temporária dos combates, Vladimir condiciona essa medida a garantias que eliminem ao que ele chama de causas iniciais da guerra, afastando-se do modelo apresentado por Washington e Kiev, que previa uma trégua como primeiro passo para negociações mais amplas. O líder russo levantou uma série de questionamentos sobre a proposta, incluindo o futuro da presença ucraniana no Oblast de Kursk, a continuidade da mobilização militar de Kiev e os mecanismos de controle do cessar-fogo. Em paralelo, Vladimir destacou recentes avanços das forças russas no campo de batalha e sinalizou que prefere a possibilidade de discutir o tema diretamente com o Sr. Trump. Fontes próximas ao Kremlin já haviam antecipado que Moscou adotaria uma abordagem estratégica para prolongar as negociações e impor condições difíceis de serem aceitas pela Ucrânia. Relatos sugerem que a Rússia pode exigir a suspensão do envio de armas ocidentais a Kiev como parte do acordo. Além disso, analistas avaliam que o Kremlin busca enfraquecer a posição ucraniana e centralizar as negociações diretamente com os Estados Unidos, minimizando a influência de Kiev nas decisões sobre o futuro do conflito. A proposta alternativa do Sr. Vladimir diverge dos princípios estabelecidos pela iniciativa do Tio Sam, que previa um cessar-fogo de 30 dias, renovável, abrangendo toda a linha de frente e restringindo ataques de longo alcance e operações no Mar Negro. Em contraste, as condições supostamente sugeridas por Moscou concederiam à Rússia uma vantagem estratégica significativa, no qual a Ucrânia seria proibida de se rearmar, recrutar e treinar novos soldados para o seu exército durante o cessar-fogo, enquanto permitiria que o exército russo mantivesse sua plena capacidade operacional. Ao atrelar a interrupção dos combates a exigências que favorecem a Rússia, Vladimir reforça sua posição de que a guerra não pode ser interrompida sem concessões significativas do Ocidente e da Ucrânia. Com o campo de batalha ainda em ebulição e as negociações em um impasse, a perspectiva de uma paz duradoura continua distante, enquanto cada movimento diplomático segue moldado pelo peso das batalhas em andamento, no qual Moscou considera que está com a plena vantagem no tabuleiro da guerra. Enquanto isso, no teatro de guerra de Kursk, as forças russas continuam a expulsar os ucranianos de Sudza e arredores, mas o avanço em direção à fronteira de Kursk desacelerou em 13 de março. O comandante-em-chefe ucraniano, general Oleksandr Syrskyi, declarou que ordenou a retirada de algumas posições dentro do saliente de Kursk em 12 de março, movendo as tropas para posições defensivas mais vantajosas, a fim de preservar vidas. O mapa da tela praticamente oficializa a conquista de Sudza pelos russos, mas as zonas em amarelo ainda sugerem zonas de contestação às margens da cidade.
Entretanto, como podemos ver, a zona em azul que remete às posições ucranianas foram drasticamente encolhidas para próximo da fronteira da Ucrânia em Sumy. Fontes russas informaram que ainda havia batalhas às margens de Sudza ao final de 13 de março e que ataques ucranianos com mísseis HIMARS estavam desacelerando o avanço russo ao sul de Sudza. No norte do Oblast de Sumy, as forças russas avançaram ligeiramente. Imagens geolocalizadas de 12 de março mostram tropas russas progredindo a noroeste de Basivka, perto da cidade de Sumy. Sirski relatou que forças aerotransportadas russas e Spetsnaz atacaram ao longo da fronteira, tentando se aprofundar no território ucraniano. O porta-voz do Serviço de Fronteiras da Ucrânia afirmou que os russos estão tentando cortar as linhas de comunicação ucranianas em Sumy. Já fontes ligadas à inteligência ucraniana relatam que os russos estão utilizando veículos todo-terreno para explorar sua vantagem numérica. Blogueiros russos especulam que uma grande ofensiva pode ser lançada no norte do Oblast de Sumy nas próximas semanas, possivelmente incluindo ataques ao Oblast de Chernihiv, alinhando-se às declarações de Vladimir. Ao final dessa edição, em 13 de março, havia uma forte pressão das tropas russas para romper as linhas na fronteira de Sumy. Nesse momento histórico, podemos estar diante do fim da batalha por Kursk e no início da batalha por Sumy. Там спереди кто? Enquanto isso, os dois atores seguem sua sequência de ataques e contra-ataques na retaguarda. Em 14 de março, os drones de Kiev chegaram mais uma vez a Moscou. Imagens mostram o momento da chegada em um prédio da elite moscovita. Não houve registros de vítimas durante a ocorrência. Em outro ponto da Rússia, as tropas de Kiev atacaram o complexo petrolífero em Tuapse. Um dos tanques de gasolina pegou fogo. Não houve registros de vítimas e a área do incêndio atingiu mais de 1.000 metros quadrados. Por outro lado, os ucranianos estão acusando as tropas russas de atingirem um hospital 2 vezes em Zoloshiv, na região de Kharkiv. Uma pessoa teria ficado ferido durante a ocorrência. E assim, o cessar-fogo continua sendo uma miragem no deserto da diplomacia, enquanto mísseis e drones continuam rasgando os céus de russos e ucranianos, e os soldados continuam se digladiando nos mais de 2.000 quilômetros de linha de frente. Os senhores do poder seguem movimentando suas peças no tabuleiro da guerra, no qual a paz continua sendo uma peça ausente. Подвал есть? У нас типа перекур. Вань!